Olá, boa noite, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho as nossas convidadas, a Thaisa e a mãe dela, Sueli, que vão participar com a gente hoje nessa live dessa semana aí especial que antecede ao Dia das Mães. E nós resolvemos aí eu e mais aí algumas amigas, algumas parceiras, profissionais, mulheres, filhas e tantos papéis aí, né, que ocupamos, fazer esses encontros, esses momentos especiais para falarmos um pouco aí das mães, mas também buscando ampliar aí esse olhar também para o pai, os filhos, a família, porque não tem como a gente falar de mãe se não incluir também essas outras figuras, né, do nosso sistema familiar. Então vai ser um momento bem de bate-papo mesmo, de contar um pouquinho aí as histórias da família e trazer também alguns temas e outros que forem surgindo também aí no decorrer da conversa, né? Porque também acabam acontecendo aí novidades, né? A gente não programa tudo perfeito, também deixamos acontecer, né? Algumas coisas naturalmente, que é legal a gente também deixar fluir, né? Esses momentos. E eu também, como terapeuta corporal e consteladora, também trabalho com outras terapias energéticas. Tenho tido aí uma caminhada, olhando para minha família, olhando para as famílias, né, que agora tem um formato e uma, uma direção aí, uma evolução tão bonita, né? Na verdade, temos que acolher a todos da forma como são e da forma como vão se constituindo aí as famílias, né? Vamos honrando aí a todas essas diferenças e que também ao mesmo tempo nos tornam tão iguais, né? Porque todos temos algo de diferente, desafiador e aí para oferecer ao mundo, né? Eu digo que é isso que faz com que também as coisas sejam tenha essa alegria, né? Tenha coisas novas aí pra gente observar, né? Então é muito bonito também, ao mesmo tempo que é desafiador, é muito bonito, né? E sejam bem-vindos, quem já está acessando, a Rosângela, Karine, obrigada, Lourdes, a Flávia, sejam todos bem-vindos. Já eu vou chamar as nossas convidadas de hoje para conversar um pouco com a gente. Enquanto isso também, se vocês quiserem escrever alguma coisa, já deixar alguma pergunta, ou podem ficar à vontade também, tá bom? Que vamos interagindo aí também, porque a intenção é realmente de trocar ideias, conhecimentos e trazer também as nossas as contribuições que cada
cada um tem aí na sua história, na sua família, para a sociedade também, né? E olhando para as famílias uma forma mais ampla também, né? Que família a gente constrói também em de vários formatos, né? Vários lugares. Ah, a Thaisa já acessou aqui, deixa eu chamá-la. Oi, Viviane, seja bem-vinda. Ah, obrigada. Deixa eu chamar a Sueli aqui também, que ela já entrou. Só esperar elas acessarem aqui, só um minutinho. Oi, Vivi, saudades também. Obrigada. Ai, gente, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Que não tá aparecendo. Vamos ver. Acho que agora vai dar certo. Só um minuto. Peraí. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu só. Vamos ver o que tá havendo aqui. Oi, Elisa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Só. Deixa eu ver aqui. Oi, tô tentando te incluir aqui, amiga. Pois é, eu tô chamando, mas não sei o que que tá acontecendo aqui. Pera aí, deixa eu tentar mais uma vez. Calma aí. Que estranho. Pera aí. Vamos lá. Mandei de volta. Ah, agora acho que vai dar certo. Ai, que legal. Olá. Olá, namastê, tudo jóia? Conseguiu adicionar minha mãe? É, eu tô chamando ela aqui, pera aí. Sol, que bom que deu certo. Graças a Deus. Quando é pra ser, dá certo. É verdade. Enquanto eu vou chamando ela aqui, Thaisa, bem-vinda. Ai, Tô gratidão muito pelo convite. feliz de ter você aqui. E se você quiser já ir contando um pouquinho de você, se apresentar, contar um pouco do seu trabalho, de como a gente Sim. se conheceu também, né? Ah, Foi isso é muito importante. lindo, foi muito legal. Se Foi você muito legal. quiser, começando aí, enquanto isso vou chamando a sua mãe aqui também, tá bom? Uhum. Qualquer coisa você vai explicando para ela no WhatsApp. Tá bom. Tá bom?
Olá, pessoal. Olá, meninos e meninas, meus irmãos amados. Que bom estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu faço uma live e a Daniele me convidou, mas a minha mãe, Sueli, para a gente estar aqui. E antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, com a minha mãe, um pouco da minha história. Eu nasci em Goiânia, em Goiás. A minha família, minha mãe é da região do Nordeste, da Bahia, e meu pai é de Minas, da região de Araguari. E eles, por força do destino, né? Que não há destino, é sempre certo as coisas, eles foram parar em Goiás, se conheceram, casaram em Goiânia e depois foram morar em Jataí. Então eu fui praticamente criada na cidade de Jataí, no interior de Goiás. Eu tenho 35 anos, sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Goiás, né? E estou aqui nesse planeta como médica veterinária. E trabalho com búfalos, com nutrição de ruminantes. Mas eu fiz o meu mestrado em sanidade animal, higiene e tecnologia de alimentos pela UFG, Universidade Federal de Goiás. Fiz o meu doutorado aqui na USP, em Pirassununga, né, a cidade que eu resido atualmente, junto com meu marido, o Hugo Teles Costa, que é agrônomo. Tô tentando aqui chamar, mas não tô conseguindo. Vai Tô tentando aí. escrevendo aqui pra ela agora. Escreve e fala para ela como que é, porque é complicado Tô que escrevendo. se não permitir a câmera, é o que estava acontecendo comigo. Sim. Não deixa você se conectar. E continuando, eu estudei sempre em escola pública e sempre motivada pelos meus pais para poder estudar e tudo isso, né? Que o conhecimento era poder. E nós éramos uma família pobre, sem recursos, mas que tinha força de vontade de querer vencer na vida, né? Principalmente inspirada pela minha mãe, que estudou já mais velha, e ela é pedagoga e professora universitária na Universidade Federal de Jataí. E, e aí eu fiz meu doutorado aqui na USP, trabalhando com nutrição, com o professor Raul Franzolin, fiz meu pós-doutorado aqui também, 4 anos de doutorado e 3 anos de pós-doutorado. E aí estou fazendo meu segundo pós-doutorado e sou professora agora substituta na USP no curso de zootecnia. Então minha vida, pelo que vocês perceberam, foi só estudar, estudar, estudar. E trabalhei também um pouco durante o mestrado e tive essa experiência também de trabalhar em laticínios, que eu gostava muito dessa parte de inspeção de produtos de origem animal, incluindo assim com mais ênfase o leite. Aí eu fiz um estágio no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Mato. Então essa é a minha história física, digamos assim, né? E aí, depois de tudo isso, eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade. Há uns 2 anos eu despertei muito para essas coisas, para essa outra realidade, porque dada a minha existência muito material e física, né, e científica, né, eu acreditava muito na matéria, né, em ver para crer. E aí, há uns 2 anos, assim como muitas pessoas, muitos nossos irmãos aqui, né, que estão encarnados, a gente começou a despertar para a nossa questão espiritual e nossas missões aqui na Terra. E aí, nessa jornada, eu me envolvi em outros setores, fiz coisas que antes eu achava que iria fazer só quando eu fosse aposentar, como trabalhar com ONGs e esse tipo de coisa. E eu me foquei durante a minha vida, né, para essas questões mais profissionais. Mas nunca deixei de acreditar e analisar e estudar. Eu sempre fui muito curiosa, estudiosa, dedicada. E aí eu me interessava muito pelas religiões e eu gostava de ir. Me chamavam para ir, eu ia, desde o terreiro de Umbanda até. E eu achava bastante interessante e gostava. E eu percebi que as religiões, elas falam a mesma coisa, a mesma linguagem, que é o amor. Entretanto, muitos dos seres humanos distorcem, né? E lhe leva para o lado mais egóico.
E quando eu estava nessa jornada de buscar coisas diferentes, né, eu fui convidada pela professora Maria de Fátima, que trabalha com zooterapia aqui na Universidade de São Paulo. E ela falou: vamos em São Paulo, eu moro muito perto de São Paulo, vamos em São Paulo num curso de educação sistêmica. Eu falei: vamos embora. Aí eu peguei ela aqui na casa dela, umas 3 horas da manhã, e eu fui para São Paulo, de carro, junto com ela. E ela: você dirige? Eu falei: dirige, pode ficar tranquila. Eu gosto de dirigir e aprendi a dirigir em São Paulo. E aí eu fui com ela e lá algo dentro de mim falou assim: fala com aquela moça que está ali em pé e que de vez em quando fica chorando, que eu também estava chorando pelos movimentos sistêmicos que estavam acontecendo. E era a primeira vez que eu ouvi a palavra sistêmico. Mas você quer tentar que eu chame ela pelo WhatsApp aqui? Pode Que aí a ser? gente pode. Pode. Espera aí que eu vou chamar ela. Pode, porque eu não sei se ela consegue me chamar lá, porque eu sei que tem uma opção dela solicitar, deixa eu até olhar aqui no celular. É dela solicitar para participar. Será que não aparece para ela, Não Thaisa? sei. Espera aí que eu vou falar com ela. Se ela quiser sair, de repente, sair não, porque ela sair da live e entrar de novo, talvez apareça para ela a opção, né, de ou a gente liga mesmo, amiga. Se É, que não, aí aqui, ó, dá pra ver ela aqui. E ela pode falar, não se dá pra ver aqui? dá sim. Oi, mãe, e aí? Tá conseguindo ou não? Eu consigo entrar de novo. Eu consigo ver vocês. Aham. Consigo ver vocês dois. Ouço e vejo vocês dois. Liga pra ela de novo. Mãe, ela vai te ligar, você tem que pegar e aceitar a solicitação dela e liberar a câmera. Oi, mãe. Ué. Ela também tem como pedir. Você pode pedir a solicitação para participar, mãe. Isso. Entra no bate-papo aí, escreve oi e bota lá. Tem do ladinho uma opção. Solicitar. Tem do lado uma opção. É. Quer falar no oi pro pessoal? Ela desligou. Ela vai tentar aí. Se ela Tá não bom. conseguir, aí eu chamo ela aqui e a gente fala com ela de novo. Tá bom. E aí, nós fomos nesse evento, eu, a Andrea de Uberaba, que é uma pedagoga que já trabalhava com educação sistêmica para crianças especiais, a professora Maria de Fátima e eu. E eu fui atrás, porque eu sempre gosto dessas coisas pedagógicas. Minha mãe sempre me incentivou, como ela é pedagoga, minha irmã, então eu sempre gostei de usar dinâmicas, coisas para ajudar os alunos a entenderem melhor as coisas, né? E aí lá eu conheci a Daniele e algo pediu para eu conversar com ela, meus anjos da guarda e guias, né? Fala com aquela mocinha ali. E aí eu fui lá e comecei a puxar conversa com ela sobre constelação familiar e a gente começou a entrar no... A professora Maria de Fátima queria saber sobre os cavalos, né? Constelação utilizando cavalos. Sim. E aí a gente foi conversando e dali a gente já foi comer fora e já saímos com as meninas e daqui a pouco eu já estava na casa da Daniela contando a minha história, a minha vida e tudo Sim. mais, o que estava acontecendo sobre o meu despertar. E ela também me revelou muitas coisas e a gente já se reconheceu já como almas amigas, né? Sim. E aí meu pai, que é desaparecido já há mais de 14, 15 anos, e eu sentia que ele tinha desencarnado, pediu para falar, né, comigo através da Daniele e do pai dela, e ela fez uma constelação familiar sistêmica para mim, pelo WhatsApp, por sinal muito boa, e foi muito bom. Ele mandou recados falando que estava bem, que ele tinha aprendido, que ele colheu o que plantou, né? E essas coisas. Mas foi muito bom, muito produtivo. E eu usei essas informações, falei com a minha mãe, com a minha irmã. Eu tenho uma irmã, a Aline, também tenho um irmão, Lucas, e meu irmão Vinícius, e tenho 3 meio-irmãos, que é a Bruna, a Evelyn e o Eric. Que lindo. Que lindo.
E hoje estou aqui para falar sobre carreiras e sucesso, e família, e mulheres, e sagrado feminino, sagrado masculino e equilíbrio. Que agora eu Sim, manjo desses assuntos todos. E eu sabia de forma empírica, muito inata. Esse conhecimento é nosso, dado as outras vidas que a gente tem. Então, à medida que a gente vai conhecendo, né, os nomes e, por exemplo, os princípios do Bert Hellinger e essas coisas, eu não sabia, mas sabia, por exemplo, através da minha mãe, que ela sim, era ligada a Seishonoe e lá tem um culto aos antepassados, honrar os antepassados, que sim. está ligado aos três princípios dele, né? Então, são nomes diferentes, e eu observo que dentro da espiritualidade, são nomes diferentes que são a mesma coisa, linguagens diferentes para pessoas diferentes que gostam de coisas diferentes. Como eu sou muito física e científica, eu gosto muito da física quântica para explicar essas coisas, essas leis, né? Lei Sim, da atração, lei de causa e efeito, lei da sim, vibração, da frequência, né? E aí é isso. Mas eu estou sim. aqui para poder conversar com vocês, interagir. Quem quiser perguntar alguma coisa e a Daniela quiser que eu fale Isso. mais algo específico, eu estou aberta. Ó, Gratidão pelo convite e por todos que estão ouvindo aí. isso. Obrigada, Thaisa. Eu acho muito lindo, né, esse despertar e essa incluir, né, a tudo e a gente respeitar também, né, todas essas infinidade de conhecimentos e como você falou que na verdade todos são aí voltados para o amor, né, e para honrar e para gratidão aí a todos os nossos, né, e a nossa história, né, que é tão rica, né. E foi essa a intenção também de fazer essas lives nessa semana, porque as nossas famílias, nosso pai, mãe, enfim, tem, tem tantas coisas diferentes e tantas histórias maravilhosas, né? E que no final nos Uhum. une. Isso é uma forma para nos unir, né? E para a gente poder olhar para o outro com as suas diferenças, mas com amor, né? E sendo E ter grato. compaixão, né? Isso. E você falou um pouquinho também, né, além da sua carreira, que também depois eu quero perguntar algumas coisas, mas falando da sua família e o que você relatou, né, que tem os seus irmãos, tem tal, e foi contando, como que é para você assim, esse formato, né, de família que a gente não tem um modo hoje convencional, uma coisa certinha, não existe só aquelas figuras, né, que a gente costumava enxergar, né, de ter só o pai, a mãe, a gente sabe biologicamente, a gente reconhece, honra, mas isso se amplia muito mais, né, essa visão de família e de acolher aí toda essa família que você contou aí. Como é para você olhar, né, Para para mim, essa família? para mim sempre foi tranquilo eu ver o outro como alguém que pertencia a mim, não só as pessoas de sangue direto. Então, Sim, muitos amigos, familiares. E em Goiás a gente tem uma tradição, e em outros locais, de ter compadre, comadre. Então, aquelas pessoas acabam virando da família. Então, assim, para mim nunca foi a estrutura familiar básica, pai, mãe, irmãos, e essa é a família. Então, e agora ainda mais, eu ampliei ainda mais meus conceitos com relação à família, porque família, para mim, é todo ser que está conectado com você de alguma forma. Então, não é só os seres próximos a mim, mas outras pessoas que de alguma forma está conectada a mim por algo que nos une. sim, Então, se é o amor, que seja o amor, independente da religião que a pessoa tem, ou com o lado político que ela tem. O que aconteceu foi que muitas das políticas que nós tivemos no país era dividir para conquistar. Então, eu divido as mulheres, dentro das mulheres eu faço aquelas que são muito feministas, mas para um lado mais agressivo,
Por outro lado, eu tenho os machistas, por outro lado, eu já tenho uma outra classificação com relação à opção sexual. E eu fui só criando grupos, segmentando, e o que nos unia, que era ser humano, não era o que realmente estava acontecendo. Então, as divisões aconteceram raciais e tal, e os povos, eles, de certa forma, eles são uma família. Fiquei um tempo fora do Brasil e eu vi, e eu mesma tive a experiência de achar que eu estava em... Você falar eu estava da sua experiência também é legal. Bom, obrigada. Eu tive duas experiências muito boas com pessoas de outros países. Quando eu vim aqui para a USP, antes disso eu não tinha contato com nenhuma pessoa de outro país, sabe? Era raro. Acho que eu conheci só um professor da UFG, que foi meu professor, que era boliviano. Mas do resto eu nunca tinha visto pessoas de outro país. E quando eu vim para cá, o mundo se abriu e eu conheci gente de diferentes etnias. Nossa, acho que quase do mundo inteiro. E aí eu tive, tenho um compadre, inclusive, que é colombiano. Eu tenho um sobrinho colombiano. E esse senhor já é um senhor, ele chama Guilherme, inclusive é meu padrinho de casamento. Ele veio fazer pós-doutorado e eu senti ele um pouco deprimido, longe da família e aquela sensação, né, meio que de abandono. E aí eu nem consultei muito meu marido, mas eu sabia que ele ia aceitar e chamei ele para vir morar na minha casa por um mês, que ele faltava um mês para ele terminar o pós-doutorado dele. E chamei uma pessoa de outro país para vir para cá, dado a familiaridade e o amor que nos aproxima, porque deve ser muito difícil você ir para outro país, e eu sei agora, e você se sentir mal naquele país, porque os costumes são diferentes, as pessoas são diferentes. E ele é químico e trabalhava na área de engenharia de alimentos com mel. E nossa amizade cresceu tanto que ele nos convidou para ser padrinho do filho dele. Então, isso já estreitou os laços. Eu não sabia falar uma palavra de espanhol. Eu aprendi espanhol com ele, com o resto dos meus amigos da Colômbia. Tenho um amor muito grande por esse país. Já fui lá 2 vezes. Tinha um preconceito muito grande, que eu chamo de crenças limitantes, e a gente tem muitas para todos os lados, que nos limita mesmo, que não deixa a gente aproveitar as coisas. Então, o que nós sabemos da Colômbia que é nos vendido? Que lá tem muito tráfico, que lá tem drogas, que lá, né? Eu achei que eu ia chegar lá, falei, se alguém oferecer algo aqui, a gente tem que ficar esperto. E se brincar aqui, né? É coisa que é bem complicada. Cheguei lá, não vi nada disso. As pessoas amorosas, tratavam a gente super bem. Tem as suas coisas negativas, assim como o Brasil também e outros países, mas aquela questão da gente se abrir para o novo é muito importante. E eu acho que o momento do planeta é se abrir para o novo, porque ele vai mudar e ele está mudando e a gente sabe disso, né? Está passando por um processo de transição. E aí, eu já com essa mente aberta, me foi feita a proposta de ir para os Estados Unidos. E para ficar 6 meses, eu tinha já uns 2 anos de casada já, que eu sou casada há 4 anos, mas namoro, estou junto com meu marido há 14, né? Desde os meus 21 anos. E aí, ele falou, não, vai ser bom para você. E aí, o meu orientador, o professor Raul, que eu agradeço muito ele financiou junto ao CNPq para eu fazer parte do meu pós-doutorado lá no Texas, nos Estados Unidos, eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, né, um local diferente, não sabia falar de inglês direito, sabia, né? The books on the table, quase, olha lá, pedir uma comida, algo assim, né? E aí eu fui muito bem recebida. Eu fiz amizade com um rapaz lá que é esposo de uma moça daqui, de Campinas, né, perto da minha cidade, e que estudou aqui na USP. E aí ele foi me buscar no aeroporto, eu virei da família dele, conheci a mãe dele. Quando eu fui embora, eles choraram, eu fiquei tão emocionada. E eu tinha aquela visão que americano era muito duro, né? Muito fechado, que é o que nos vende de lá, né? E não é assim. Então eu tive a oportunidade de conhecer gente da França, da Tailândia, nossa, de vários locais, e percebi que nós somos um só. E é muito claro isso para mim, sabe? Essas diferenças culturais simplesmente são costumes diferentes. E nem a língua é capaz de nos polir, sabe assim, nos tolir, né? Nos fechar.
Porque Sim. você vai com o tempo se adaptando. Eu morei com 2 texanos e eles falam bem diferente do inglês que a gente aprende aqui. E então eu ia para o cinema com eles, eu fazia as coisas, eu virei uma americana praticamente. E as pessoas até pensavam que era, porque eu fui entrando neles, e permitiram, eu fui entrando. Sim. Eu fiz amizade com uma professora de inglês de 80 anos, o marido dela tinha ido para a guerra do Japão. Quando meu Ah, marido foi para lá me visitar, mas meu sobrinho, eles pediram para eu levar os dois lá na fazenda deles. Então, assim, é uma coisa sim. que foi muito bom para mim. E o que eu aprendi com isso? Que a gente não deve julgar nada, deve manter a mente aberta e deve rever os nossos conceitos a cada segundo da nossa vida. Porque tudo que eu achava que era, não é. Inclusive na religião, na ciência, aquela verdade absoluta. E eu estou passível de mudança também, de mutação, de transformação, de transmutação. Que eu Sim. gosto muito dessa palavra agora, transmutar, mudar. Porque é difícil quando a gente se ingessa, acho que por isso que dói tanto mudar, dói tanto aceitar o outro, porque você Verdade. às vezes não quer compreender o outro, e aí você se fecha no seu mundo, se fecha nas suas crenças, e ali você sofre, porque, por exemplo, o que está acontecendo com o mundo agora? Está mudando. E muita gente quer voltar para aquele mundo que nem existe mais. Então é doloroso. Sim. E assim como, por exemplo, na questão do sagrado feminino e do sagrado masculino. Se a gente não tiver em equilíbrio com os dois, porque por muito tempo o feminino ele foi muito massacrado. E eu falo porque a gente ainda tem resquícios disso. Que mulher é fraca, que mulher não tem que querer nada, né? E fomos muito reprimidas também sexualmente. E eu sei que isso vem mudando paradigmas. A cada dia é uma lição comigo e com meu marido, mostrando para ele isso. Que E nós lindo. também, e nós também pegamos essa bandeira e fizemos ela da nossa bandeira. Não, eu vou trabalhar, eu vou ser mãe, eu vou arrumar casa, eu vou ser bonita, vou ser bombada, né? Vou para academia, fitness, não sei o quê. E a gente não consegue fazer todas essas coisas. Então, a gente até consegue, mas se pune muito por isso. Então, quisemos ter muitas funções, ao mesmo tempo que tiramos também as funções dos homens nesse sentido. Então, em casa, por exemplo, se você não divide as tarefas, você acaba fazendo tudo, porque muitos ainda, né? Alguns homens têm arraigado isso, que ele trabalha, aí você fala, mas eu trabalho também. E aí isso vai mudando. Graças a Deus, essa geração, né, mais nova da nossa idade, 30, 40, já 50, já mudou bastante, porque na época dos nossos bisavós, né, era bem mais complicado. Então, a gente Sim. tem que ir curando aos poucos, se elevando, né, é a minha opinião. E saber que tudo muda. Inclusive o que a gente achava ontem já não é mais Já hoje, não é a e nem mesma às vezes coisa. será amanhã. Sim, é verdade. E agora, falando um pouquinho da sua mãe, sim, eu sei que você já falou um pouco, mas Vou ligar, quer que eu ligue para ela, que ela pode falar um pouquinho? pois é, veja, vamos ver se consegue ouvir. Vamos ver, se conseguir, ela fala um oi aí. Sim, que Mas pena pode que ir não deu perguntando. certo aqui, eu não sei por quê. Porque, enfim, eu tentei chamar aqui, não. E eu acho que É aquela. para ela não tá aparecendo a opção de solicitar, né, o acesso à live. Então. Deixa eu ver aqui. Oi, mãe, tá assistindo? Tá aparecendo a opção de solicitar, né, o acesso à Você live. quer solicitar o acesso? Pois é, eu estou assistindo. Dá para escutar? Tá fazendo um pouco de eco. Mas não fala, deixa só ela falar. Mãe, fala aí, fala. Oi, consegue me ouvir?
não sei também. Tá dando muito eco. Tá. Mãe, tá dando eco. Continua falando aí. Aí eu vou falar um pouco de você. Então tá bom. Posso contar? Vou contar um pouquinho da sua história. Então tá, beijo. Até daqui a pouco. Então, minha mãe é a grande inspiração da minha vida, acho que da minha irmã também, porque minha mãe, ela não teve muito acesso ao estudo, estudou já depois que eu e minha irmã já tínhamos 15, né, 12 anos, e ela não tinha nenhum segundo grau completo, e meu pai era mecânico e ela ajudava ele, e eles moravam em Jataí. E aí minha mãe se separou do meu pai, eles não tinham uma relação muito boa com relação ao marido e mulher, né? Tínhamos questões de alcoolismo, tínhamos questões de abusos também, né? Físicos e também psicológicos. E minha mãe decidiu e foi muito forte isso para ela, ela tomou a decisão e isso é muito importante. Eu falo para as mulheres, olha, foi muito forte isso porque ela se desvencilhou daquilo, sabe? Ela sabia que aquela relação não era produtiva. Então, eu aconselho todas as mulheres, sejam fortes. E se algo não é bom para vocês e construtivo, se libertem disso. Se libertem, com amor, não com raiva, ódio, mas se libertem. Ele veio, meu pai ensinou o que ele tinha de ensinar, tenho muito orgulho por ele, eu amo muito, é um ótimo pai. Mas tinha as questões dele, né? E assim como todos nós temos na nossa jornada, né, de evolução. E aí ela conseguiu e se livrou, assim, quando eu falo se livrar, é porque naquela época ainda era difícil se separar. Precisava dos dois, aí um não queria, e ficava na justiça. Então demorou muito tempo para ela se separar dele mesmo e poder viver a vida dela e ter outros relacionamentos. E eu e minha irmã entendíamos isso. E gostamos muito, porque meu pai foi ser feliz também e ela foi ser feliz. E aí ela começou, e ela já acho que já tinha terminado o segundo grau, já entrou na faculdade de pedagogia, já depois virou professora substituta, fez especialização, fez mestrado e fez o doutorado. E ela terminou o doutorado, acho que 2 ou 3 anos antes de mim. Então, ela é o exemplo, né? E ela sempre incentivando e fazendo das tripas corações para a gente poder estudar, eu e minha irmã. A minha irmã Aline é professora também na UFG, né? Agora é a Universidade Federal de Jataí. Pedagoga também, tem 2 filhos, eu tenho 2 sobrinhos por ela, né? E tenho outros Sim. 2 por lado do meu marido. Então, ela sempre inspirando e ajudando, e quando eu fui fazer doutorado e não tinha bolsa, e ela, minha filha, vai, e eu ia, e às vezes eu estava ganhando super bem, e aí eu vim para cá para ficar com dinheiro só para pagar o aluguel e comer, mas queria estudar, né? queria fazer as coisas, então a gente tem que ter força de vontade, porque eu penso que tudo que você colhe, você planta. E eu sempre inspirei as pessoas a estudar, assim como a minha mãe falava, não estudar que seja a única forma de você crescer, mas eu creio que o conhecimento, e aí agora eu tenho certeza disso, além né, da questão humana e física, o lado espiritual também, quem tem o conhecimento, ele tem o poder, porque ninguém engana a pessoa. E aí ela sente, e aí ela sabe que aquilo é verdade, e ela vai atrás. É por isso que a gente tem tantos exemplos de pessoas já mais velhas que foram fazer o sonho deles, que era fazer um curso, sabe, Sim. formar como médico, advogados, e com 80 anos, com 90, e aí vai em frente. Então, ela é um grande exemplo de dedicação, de luta, de vencer essas barreiras físicas, sociais, econômicas e femininas também, porque ainda ela passou, né, por muito preconceito, eu já não peguei tanto, mas a gente ainda sofre, né, de alguma forma. E isso vai mudar, isso já está mudando. Então, eu creio que também os homens foram muito massacrados no sentido de serem cobrados, né? De ter dinheiro, de ser bom, de, sabe, aquela coisa mais assim, que ele tem que dar conta, que ele não pode chorar, que ele não tem sentimento, aquelas coisas, e isso fez ele também, o homem, ele se retrair nesse sentido, ficar mais, né, firme. Eu acho que o equilíbrio porque tem todos nós, Dani, eu acho que a gente tem os dois lados dentro da gente. A gente tem um lado feminino e um lado masculino.
Sim. E o lado feminino é aquela parte mais amorosa, aquela parte mais solidária, né? Mais compassiva, com compaixão. E o lado masculino é aquele que fala, não, eu vou fazer, eu tenho fé, eu tenho coragem, sabe? Aquele, né, de ação. Sim. E se você não tem os dois, ou você fica só no amor e aí não vai, ou você só fica no vai e não tem amor, que não, também não resolve. Sim, às vezes fica numa dureza, né? Também uma coisa muito fria, né? Fica fria, e por muito tempo, eu não sei, não sei você, mas eu creio que muitas pessoas, muitas mulheres, elas ensinaram a gente que ser bondosa, ser amorosa, era sinônimo de fraqueza. Principalmente na minha área, que tem muito disso, né? E veterinária, agrônomos e zootecnistas, que as mulheres têm que já chegar chegando, já chegar Sim. para mostrar. E não, você pode trabalhar da forma como que você é. Eu sou muito amorosa e gosto muito dos animais. Eu trabalho com búfalos. Tem búfalos que têm Sim. 1.000 quilos. Que E eles são lindo. extremamente amorosos, parecem cachorrinhos, assim, na lida. Que Então, lindo. é tudo crença limitante, sabe? Ah, você é isso, você não pode. E não é que a pessoa seja ruim. Ela fala isso porque ela mesma foi vítima da circunstância que ela criou. Então, por exemplo, fazer tal coisa não vai dar certo, porque ela provavelmente já experimentou e não deu certo, então ela acha que para todo mundo não vai dar. E Sim. aí ela fala, olha, para comigo não deu certo. Então, por exemplo, eu casei mal, né? Antigamente isso, eu casei mal, então você também vai casar mal, não preocupa não. Sim. Acontecia muito, né? Eu lembro Dessas. de uma sabe, comigo aconteceu isso, sei lá, sabe, eu sou corna mesmo, todo mundo é corna, e aí isso é normal. Aí você fala, não, mas meu marido, não, é porque você não sabe. E aí Sim. a pessoa por si só. E é assim, é complicado, porque quando a pessoa não tem a firmeza e não se conhece, não tem a questão interna bem desenvolvida, um autoconhecimento, ela acredita naquilo, ela acredita no que o outro fala, ela acredita no que a Matrix Sim. fala para ela. Então, Sim. eu não sou esse corpinho aqui humano, assim, sabe? Eu sou uma alma que está no corpo humano, não o contrário, né? Sim. Então, a gente já teve outras experiências em outras vidas, em outros planos. E Sim. eu acho que tu tá vindo para revelar. E os próximos passos é essa transição, é nossos irmãos galácticos, que a gente já sabe que existe. E isso é um paradigma muito grande, porque 85, 95% da população do mundo acredita que existe. Mas aí quando você fala, não, é aí, né? Mas todo mundo, no fundo, no fundo, sabe que eles estão aí, sabe que tem lado positivo e negativo, assim como nós. E eu acho que tá tudo a ver, assim, tudo relacionado com o nosso despertar, com esse processo, com o sagrado feminino, com o sagrado masculino. Que lindo. É isso. E uma outra pergunta também. E você tem o desejo, você sonha em ser mãe? Como que você sente que você Ah, construiu também construiu essa relação com a sua mãe? E como que seria se você também tem esse desejo, né? Como seria para você? essa é uma questão muito interessante, porque sempre eu tive em mim o espírito materno. Isso se chama, para mim, as minhas concepções, tudo aqui eu estou falando o que eu acho. Dentro da gente, independente se seja homem ou mulher, ou opção sexual qualquer, existe um sentimento que se chama maternidade, que independente do que seja, pode ser por uma flor, pode ser por um animal, pode ser por uma casa, pode ser por um ser humano. Isso é um sentimento de cuidar, de amar, de nutrir. Então, não é o fato da pessoa ser mãe ajuda às vezes para um ser que ainda não tem esse sentimento desenvolvido. E eu sempre, desde pequena, não precisava ser mãe para eu sentir o que era ser mãe. Inclusive, em muitos momentos, minha mãe falava assim: minha filha, eu sou a mãe, você é a filha. Porque eu tinha um zelo e tenho um zelo pela minha mãe, e eu não queria que ela passasse por algumas dificuldades amorosas, por exemplo. E aí eu falava: mãe,
tal pessoa não te merece, tal. Aquela coisa, né, que a gente julga pela gente. E minha mãe, minha filha, deixa eu ter minhas experiências. E isso foi muito importante para mim, porque eu aprendi. Porque do mesmo jeito que ela queria que eu tivesse uma boa pessoa que me amasse, eu também queria. E eu aprendi uma das coisas do Bert Hellinger é que a gente tem que respeitar a ordem. E se Sim, ela queria essa experiência, que ela aprendesse. E ela evoluiu muito, graças a Deus, e eu também evolui muito. É doloroso, porque às vezes você vê a pessoa que você ama indo para um caminho que não é tão bom, mas no final ele é positivo, porque ela precisava daquela experiência. Então, sim, essa relação do sentimento materno, eu sinto ela dentro de mim com tudo que eu faço. Então, eu sempre tive aquele instinto de cuidar, de proteger, de amar, desde pequeno. Então, eu acho que isso não vem desta vida na qual eu ainda não fui mãe fisiológica. Mas eu creio que em outras vidas eu já fui muitas vezes mãe, então esse sentimento já brota. Então, eu não preciso, por exemplo, ter um vínculo de mãe e filho, de ver uma criança, às vezes, passando por alguma necessidade, ir lá e ajudar. E eu acho que entendi. esse que é o instinto de ser mãe, né? Esse sentimento de ser mãe. Algumas pessoas precisam ainda ter filhos, precisa ainda evoluir nesse sentido para porque eu acho, Dani, que o amor mais puro que existe é o amor incondicional. O que Sim, nós vivemos aqui ainda na Terra é o amor condicional. Então, eu tenho um marido, eu condiciono porque ele é meu marido. Eu tenho uma irmã, eu condiciono porque ela é minha irmã. Eu tenho um filho, eu condiciono porque eu tenho um filho. E aí foi por isso que a gente foi perdendo essa ligação com a fonte, com o Criador. Que a sim, gente foi perdendo essa capacidade de amar o outro simplesmente porque o outro sou eu e eu sou o outro. E a gente é feito da sim, mesma coisa, do mesmo átomo, do mesmo próton, do mesmo elétron, do mesmo quarks, da mesma coisa. E sim. aí a gente foi desligando tanto que aí você se via obrigada a gostar simplesmente porque era de sangue. E a gente tava perdendo tanto isso que até mesmo quem era de sangue a gente não tava querendo. Ó, oh, não quero saber da minha mãe, não quero saber do meu pai, não quero Sim. saber de ninguém. E aí a gente foi se distanciando. Por que que tá tão difícil para algumas pessoas, para alguns seres viver o isolamento agora e conviver com o pai, com a mãe, com o filho, com o cachorro, com o gato? E aí agora eles têm que relacionar. Exatamente. É E dar relacionamento, na certo. verdade, né? Não é simplesmente os laços, né, de sangue, mas o Bert Hellinger fala também que nós temos a nossa família aí de destino, né? Que Uhum. é as pessoas que estão no nosso caminho, né? No momento e que você acolhe como família, como seres, irmãos, e como você falou um pouquinho aí, né? Do quanto você, na verdade, já amplia isso, né? E eu acho É uma. muito lindo, porque abre muitas possibilidades, porque a gente tem tantas oportunidades, né, de viver novas experiências mesmo e de não se limitar, né? Então, isso é realmente um exemplo de você estar aberto, né, para aprender e evoluir com essas pessoas, né? E essa questão da maternidade, a sociedade, a Matrix criou um estereotipo tão grande que você tinha que nascer, estudar, casar até tal idade, ter filhos até tal idade e ser avó, morrer. E aí, se você faz algo diferente do padrão, aí você já está fora. E é inconsciente, isso é engraçado que é inconsciente, a pessoa já está no automático dela, que ela já pergunta, se você tem tal idade, vai, cadê seu marido? Cadê seu filho? Cadê? Sim, E aí elas, como ainda algumas, né, estão muito fechadas nesse sentimento muito condicionado, elas não conseguem ver. E eu acho que a nova era é isso. A nova era a gente não vai ter família só de sangue, a gente vai ter família de grupos, igual você estava falando, que é os grupos sim, que têm afinidade. Então, o filho vai ser o filho de todo mundo, o pai vai ser o pai de todo mundo, o avô é o avô de todo mundo. sim. Porque esse sentimento coletivo e fraterno é o que vai gerir a próxima era, a nova era, que é a era da regeneração. Sim. Então, a gente aprendeu a separação,
a questão do amor condicional e agora vai aprender o amor incondicional e vai desenvolver a era espiritual. A gente desenvolveu por um tempo a era religiosa, depois a era científica e agora vem a era espiritual, que é essa conexão maior com nós mesmos, com Deus que há dentro de nós e com o Deus que há dentro do outro. E quando a gente aprender isso, nós vamos ser muito mais felizes, porque a gente foi muito condicionado a julgar. Eu era muito condicionada a julgar. Eu olhava, eu já julgava a pessoa completamente. A sentir muito medo das coisas e sentir medo abaixa muito a sua vibração, inclusive sua imunidade. E isso tudo que eu estou falando para vocês, várias pesquisas já comprovaram. Mas muitas dessas pesquisas são engavetadas com relação à vibração, à energia, a cura, a força do pensamento, ligado à imunidade, ligado à força que o pensamento tem para mudar o seu destino. Sim. Então, a gente tem o exemplo de um experimento da dupla Fenda, que fala isso, o observador vê, né? E ele determina o que vai acontecer. E por muito tempo, existiu alguns seres, alguns irmãos nossos mais afastados da luz, que eram muito gananciosos, com muito poder, né? E querendo muito poder, e eles foram engavetando todos esses experimentos que daria mais poder para nós com relação a desenvolver espiritualmente de forma mais amorosa, sim, porque eles não queriam que a gente soubesse dessas coisas. Então, por que isso veio à tona agora? Porque esses ensinamentos, por exemplo, do Bert Hellinger sobre o sagrado feminino, que por muito tempo isso existia na época dos egípcios, na época da Atlântida, na época da Lemúria, que as pessoas já sabiam dessas coisas e a gente está redescobrindo que o povo já sabia 2000 anos atrás, ou mais. E aí a gente agora, por exemplo, para mim, de acordo com o que eu estudei, fisicamente, espiritualmente, tudo que o Criador, o que Jesus e outras religiões falam faz muito sentido. E antes não fazia sentido nenhum. Tipo, por exemplo, amai uns aos outros como eu vos amei. Vocês são irmãos. Isso soava até meio pejorativo. Por exemplo, quando eu via algumas religiões falando, sabe, irmãos, e não sei o quê. E eu, meu Deus! E agora eu consigo entender isso. E agora soa real, verdadeiro. Pelo menos para mim, eu consigo ter essa visão. E com relação à maternidade, é isso. Eu acho que é um sentimento, assim como a paternidade também, né? Mas esse sentimento de ser mãe, eu tenho 3 cachorros e um gato. Então, você é mãe, entendeu? Cuida, zela, além de dar tudo lá. E você... Eu acho que é isso. Que lindo. Até porque a gente já está quase acabando o tempo. Falta 3 minutos. Mas a conversa é boa, a gente pode marcar outra, caso você queira. Eu gosto muito de falar esses assuntos. Eu acho lindo também, adoro. Então, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem e, de repente, não sei se você quer deixar o teu contato para quem quiser mais conhecimentos, tirar alguma dúvida, algo. O que você poderia também deixar? O que você pode oferecer aí para as pessoas? Alguma coisa que você queira falar para fechar. Então, vamos lá. Eu vou dividir em 2 coisas. Primeiro, eu vou falar meus contatos. Quem quiser conversar, falar sobre isso, eu já faço isso, assim, né? Nós temos um grupo do qual a Dani também faz parte, que é Transição Planetária. E lá a gente discute, tem gente de várias áreas, tem professores, tem gente do Brasil, tem gente de outros países, tem gente mais nova, pessoa mais velha, gente de todas as profissões. E que estão na busca, porque todos nós estamos na jornada espiral eterna, né? Sempre evoluindo. E cada dia a gente descobre uma coisa diferente e aprende com o outro, né? Eu sei que nada sei. Eu escrevo isso no quadro para meus alunos aqui, né? Eu sei que nada sei, eles até ri, né? Alguns, né? Falam, nossa, mas a professora falou que não tá sabendo. Tem pessoas falando aqui pra gente marcar outra live. A Isa falou... a Isa, eu quero mandar um beijo para todo mundo. Eu não vi quem tá aí, mas a Isa falou que ia ver. E ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Não, é uma amiga minha.
Não, mas Ai, tem a Isa também, a Isabela, que tá aí também. Ela sim, falou que ia assistir, ela me mandou mensagem falando que que ia legal. assistir. E eu sei que tem outras pessoas lá do grupo que a gente convidou, né, que tá aqui. Eu amo Sim, muito vocês e quero que vocês desenvolvam. A mensagem que eu quero deixar, Dani, é a seguinte: o poder, o amor é inato de cada um, tá dentro de cada um. Você é mestre de si mesmo. Chega de gurus, chega de religiões. As religiões elas nos ajudam, mas você tem o poder dentro de você de se curar, de se elevar e de se tornar melhor. O mundo não vai mudar se a gente não mudar primeiro. Então você muda você, você faz o seu trabalho interno, depois isso reflete no mundo. É consequência. sim, Não adianta eu querer um político melhor se eu sou corrupta. Não sim, adianta eu querer um mundo melhor se eu deixo meu vizinho passar fome. Não adianta eu querer um mundo melhor se eu fecho os olhos pelas coisas contra os animais e a natureza que acontece. Então, sim, o que eu estou tentando dizer é tudo, a cura sua é um poder seu, inato, de quando você foi criado, pelo Criador, pela fonte, por Deus, pelo vácuo quântico, o nome que você quiser dar, que é a sim, mesma coisa. Quando ele criou você, ele te criou com todas as habilidades, que foi o que Jesus falou. Falou que a gente poderia até fazer mais do que ele, que milagres para nós era uma coisa, né, muito fácil. Só que nós esquecemos o nosso poder e o nosso amor. E eu sei que é doloroso você olhar no espelho, e aí eu tenho um exercício para o grupo. Olha no espelho e pergunta quem é você, se encara, se olha. E começa a refletir sobre isso. Foi o que me fez despertar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu sim. objetivo? Por que tantas coisas me fazem mal e por que eu faço mal para as outras pessoas? Parar de apontar o dedo para o outro e começar a olhar para si mesmo. Por que Que nós estamos passando por lindo. essa situação de pandemia? Por que nós estamos fazendo, independente de quem foi, se foi biológico, assim, guerra, né, biológica, se foi alguém que comeu algo que né, né, desenvolveu algo exótico, Sim, independente. Isso traz uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem para a gente refletir o que nós queremos para a nossa vida. Porque tudo depende do que o coletivo decidir. E aí você começa o trabalho interno com você, evoluindo, se elevando, sim. começando a mudar você. Não adianta eu ficar apontando os dedos, falando mal das pessoas. Então, você é mestre de si, o amor está dentro de você e só depende de você, de Que cada um. lindo. Porque todo mundo tem o Muito bom. livre-arbítrio. Que E lindo, que agora bom conversar com você. Eu quero agradecer a eu tua que mãe, agradeço. Eu Sueli. também. Ai, sinto muito que não deu para você participar, Não, nós vamos, se você participar ao permitir, nós vivo, vamos mas você marcar está com outro. a gente. Isso. Mas foi muito bonito ouvir a história contada pela Thaisa. E parabéns pela sua família, pela sua história, por tudo que você nos ensinou hoje. Aqui também tem uma mensagem da Jane, minha prima. Que lindas Ai, que palavras. lindo. Então, eu acho Gratidão, Deus. que é muito bom a gente tocar de alguma forma, né, nas pessoas e encorajar e trazer aí novas visões também, né? Que você tem É, aí um conhecimento muito lindo, um trabalho muito lindo também. Então, eu que eu agradeço, gratidão por tudo. Eu vou deixar aí nos comentários né, o meu WhatsApp e o meu Facebook. Eu posto muitas coisas sobre espiritualidade, sobre tudo isso relacionado a isso, a transição planetária. Então, quem quiser pode entrar, vai lendo, né, vai acompanhando. E eu sou muito grata por te conhecer, minha irmãzinha. Eu sou muito feliz por ter ido lá. E foi a primeira vez que eu fiz aquilo de ir lá falar com um estranho, assim, meio, né? que Isso foi muito legal, importante para mim. que Eu até bom. achei que eu tava doida. Eu falei, é doida, né? A pessoa vai lá e fala, oi. Sim, mas foi muito lindo mesmo. E eu agradeço muito também. E Parabéns pelo seu trabalho. obrigada, obrigada. E você também faz parte, né? Porque a gente troca ideias e aprende juntas. Isso aí. E também eu vou deixar aqui só para avisar o pessoal que eu estou divulgando a nossa próxima live, que vai ser amanhã, às 18 horas,
com a Lisamar Rodrigues, também terapeuta.